Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência às nossas devocionais, refletindo no livro de Salmos. Hoje nós leremos o Salmo 3. E diz assim a palavra do Senhor: é um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. É o título desse salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Irmãos, esse salmo ele inicia com uma declaração de uma realidade que estava sendo vivida pelo rei Davi. O próprio título do salmo já aponta para o contexto histórico, que é quando Davi fugia de Absalão, seu filho. E o salmo começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Quando a gente lê aquilo que a Escritura fala desse momento da vida de Davi, a gente percebe muito bem como que essas palavras se encaixam. Davi fugindo do palácio para não ter que se confrontar com seu filho Absalão. Absalão tomado de uma fúria, de uma ira, de uma indignação acumulada há muitos anos. E tem até um episódio em que um senhor chamado Simei vai ao encontro de Davi e diz palavras extremamente duras contra ele. Diz que naquele momento então, enquanto Absalão levantava a mão contra o próprio pai, Davi estava recebendo a paga por todo o mal que ele havia feito à casa de Saul, enquanto que Davi na verdade não tinha feito mal algum à casa de Saul. Então é um momento em que a gente percebe que essa declaração ao final, que são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, se encaixa muito bem. A história de Davi com Absalão é uma história que é triste. Diz o texto que tudo começa no momento em que o filho mais velho de Davi, seu primogênito chamado Aminon, ele é tomado de um desejo, de um forte desejo, de uma lascívia incontrolável pela sua irmã Tamar, sua meia-irmã, porque Tamar era também filha de Davi, mas não era filha da mãe de Aminon, mas por sua vez era filha da mesma mãe de Absalão. Então de Absalão, que era o terceiro filho de Davi, Tamar era irmã de parte de pai e mãe. E então Aminon acaba atraindo Tamar para uma situação, e ali ele a força a ter relações sexuais com ele. E após terminar o ato, ele é tomado de um nojo, de um asco, e ele a expulsa, e ela vai embora totalmente humilhada. E Absalão então a acolhe. Davi não toma providência nenhuma a respeito disso, e Absalão ele guarda aquilo no coração e espera por 2 anos até que ele tenha a oportunidade de matar Aminon. E após fazer isso, Absalão foge. E Davi chora, pranteia a morte do seu primogênito. E Absalão foge e vai se refugiar na casa do seu avô. E passa lá 3 anos. E depois ele volta e fica mais 2 anos ali morando próximo do rei, sem que o rei lhe olhasse cara a cara, olho no olho. E depois de então passado 2 anos nessa situação, Absalão, não suportando mais aquilo, ele cria uma situação com Joabe e
força esse encontro com o rei. Ele diz que o rei me mate, né? Que o rei faça o que quiser comigo, mas que ele pelo menos me olhe na cara. E diz o texto que então Joabe conseguiu agendar esse encontro, mas Davi não fez nada além do que apenas dar um beijo na face do seu filho Absalão e despedi-lo. Então diz que a partir daquele momento Absalão, tomado de uma indignação extrema dessa situação familiar mal resolvida de anos e anos, então ele resolve arquitetar um plano para dar um golpe de Estado no próprio pai. E ele aplica esse golpe de Estado, ele vai conseguindo ganhar o coração do povo até que ele se rebela, tem uma certa força, tem pessoas que o seguem e ele parte contra o rei. E Davi, ao que tudo indica, tinha uma dificuldade enorme em resolver essa situação. Davi parece que ele está emocionalmente ali travado, ele não sabe como é que ele lida com isso. Ele prefere deixar o palácio para não ter que se confrontar com o seu filho. E até no momento que ele sabe que o confronto será inevitável, ele ainda diz aos seus soldados, ele chama seu comandante e fala: olha, tratai com brandura o jovem Absalão. Até naquele momento que ele sabe que Absalão está disposto a matá-lo, ele ainda não quer ter que enfrentar essa realidade dura, mas ele sabe: eu estou cercado de inimigos, mas o coração dele não consegue resolver bem essa situação. Essa é a primeira realidade que o Salmo nos apresenta. Uma realidade de oposição, né, de inimigo, né, de você sentir de fato que as forças contrárias estão se avolumando, estão se agigantando. E que você pode estar até mesmo parecido com Davi, aqui, emocionalmente travado, né, emocionalmente assim, não sabendo muito bem como é que eu lido com isso. Se sentindo bloqueado, né, sem poder golpear de volta, sem poder reagir com a força que é necessária, porque Davi estava assim. Essa é a primeira realidade. Agora há uma segunda realidade que o Salmo nos revela, que se por um lado Davi nos deixa conhecer esse contexto, né, de oposição, de perigo, de inimigos que crescem, né, cujo número aumenta. Ao mesmo tempo, Davi nos faz conhecer também a realidade da confiança que ele tinha no Senhor. Olha o que é que ele diz assim: pois tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e é o que exaltas a minha cabeça. Ele fala: Senhor, tu és o meu escudo. Os inimigos estão se avolumando, mas tu és o meu escudo. É o Senhor quem me exalta a cabeça. Ele diz: com a minha voz eu clamo, e do seu santo monte o Senhor me responde. É o Senhor quem cuida de mim, Senhor. Eu deito e pego no sono, e eu vou acordar no outro dia, eu acordo. Sabe por quê? Porque o Senhor me sustenta, é o Senhor quem me dá vida, é o Senhor quem me guarda e que me protege. E é por isso que eu durmo e acordo, por causa da tua providência e do teu cuidado. Ele diz: eu não tenho medo dos milhares do povo. Então, se por um lado Davi reconhece essa realidade e ele a percebe com clareza, ele enxerga o perigo, por um outro lado, ele fita os olhos no Altíssimo, ele fala: o Senhor é o meu escudo, é o Senhor quem toma conta de mim. E Davi conclui então com essa palavra cheia de esperança, né? Que primeiro tem esse clamor, no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. E ele conclui com essa esperança do Senhor, versículo 8, é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Eu quero então te convidar hoje a pensar nesses dois aspectos. Reflita um pouco na tua vida. Você pode estar vivendo uma situação bem parecida com a de Davi, enfrentando oposições e opositores cujo número tem crescido. Situações que às vezes você tem dificuldade, emocionalmente falando, de resolvê-las, você se sente um pouco travado, porque você está lidando com pessoas a quem você quer muito bem, como é o caso de Davi, que tinha que lidar com seu filho Absalão, né? E quando a gente lê a história toda, a gente percebe que Davi está travado com esse negócio, ele não consegue lidar muito bem com isso. Ele é o grande rei Davi, mas dentro da casa dele para resolver aquelas questões.
ele não conseguia tomar uma decisão, a resolução não vinha, a coisa não fluía, ele estava travado com aquela história toda. Talvez você está vivendo uma situação parecida com essa, né? Tendo que enfrentar oposições em contextos onde você não está se sentindo livre, disposto, ágil, né? Com habilidade para enfrentar e para tomar as decisões que precisa. Então eu quero que você olhe para esse texto, né? E que você se inspire nessa realidade de Davi, e que aquilo que o Espírito Santo produziu no coração de Davi, ele produza no teu coração também, para que você olhe para o Senhor, e o teu coração desfrute dessa verdade e diga como Davi: Senhor, Tu és o meu escudo, e que você caminhe, né, dia após dia, né, com essa certeza de que do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Senhor, sobre a vida daqueles que foram alcançados pela graça e estão debaixo do sangue de Cristo, sobre a vida destes, a tua vida é a bênção do Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te renove a fé, a esperança, e te dê um coração disposto a confiar nele, a descansar nele e a se esconder nele, porque ele é o teu escudo, e sobre a tua vida está a bênção do Senhor. Deus te abençoe e te fortaleça e te encha de esperança, em nome de Jesus. Amém.